irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por estar aqui, irmão. Graças a Deus pelo dia de hoje. Graças a Deus pelo oxigênio que eu respiro, que é o fôlego de vida. Graças a Deus pelos livramentos. Igreja, nós queremos aqui a noite toda agradecendo a Deus pelos benefícios que o Senhor tem nos dado. São muitas coisas a agradecer a Deus. Principalmente pelo fôlego da vida, igreja. Pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá. É motivo muito suficiente para estarmos aqui para adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade. A irmã Ágata, Efraim e a Radassa estarão louvando ao Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã. Logo após a igreja nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Eu peço ao irmão Leonardo que sente aqui conosco. Amém, irmão Leonardo? Cumprimentando os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino de número 7 da nossa harpa cristã. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. E Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória a cânticos e hosanas dai ao Redentor. Oh, Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Vamos cantar o hino da harpa de número 340. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer, que terá sublime sorte, pois com ele ao céu vai. Podes tu também dizer, sou
eternidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Igreja, nós vamos ler a palavra do Senhor pela irmã Vanilza. Amém, irmã Vanilza? A irmã Vanilza estará lendo a palavra introdutória e logo após nós estaremos orando, igreja. A irmã Vanilza vai ler a palavra e nós logo após vamos orar. Cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 12. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o nosso Senhor nos concede. Vamos louvar ao Senhor, vamos oferecer a Ele o nosso culto de adoração, porque Ele merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. João, capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Maria servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Até o versículo 8. Graças a Deus, essa palavra nos ensina muita coisa, que tem muita coisa que a gente pode aprender com essa palavra de João. Mas eu quero deixar claro que nós também viemos aqui oferecer ao Senhor alguma coisa, que nós possamos oferecer o melhor que nós temos nessa noite e que a nossa oração possa chegar ao trono da graça também como um cheiro suave, como um perfume agradável. E que o Senhor, então, recolha a nossa oração e receba a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito. Porque nós temos que orar a Deus de coração agradecido, né? Graças a Deus que aqui nós estamos reunidos em torno de um Deus santo, um Deus que conhece os corações. Ali ninguém poderia, nessa passagem aqui, ninguém poderia imaginar, que poderia até imaginar, mas não tinha certeza se o que Judas falou era verdade ou não. Mas Jesus Cristo sabia. Jesus sabia que ele não estava com boa intenção com aquilo ali. Não era nada para dar aos pobres. Mas o Senhor, nessa noite, possa sondar a nossa mente. Ele conhece a nossa intenção e sabe que nós viemos aqui oferecer a Ele o de melhor, né? Então, nós vamos orar de coração agradecido por tudo que Ele tem feito por nós. E quem tiver uma necessidade, deposita nas mãos do Senhor agora e confia, porque o Senhor é aquele que responde todas as nossas orações, em nome de Jesus. Lembramos de orar pelos enfermos, pelos desempregados, por aqueles que estão desanimados, que não têm comparecido na igreja, que o Senhor possa visitá-los neste momento, em nome de Jesus. Querido Senhor, nós te damos graças por este momento, te damos graças por mais esse culto de adoração que nós podemos oferecer ao Senhor nesta noite. Te louvamos pela vida de cada um de nossos irmãos que aqui estão presentes, te louvamos pela tua misericórdia, pela providência do Senhor para com a nossa vida, porque até aqui tem nos guardado o Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque nós não merecemos,
Mas o Senhor não faz caso do nosso merecimento. O Senhor nos ama incondicionalmente. E é por isso que nós lhe agradecemos de todo o nosso coração, meu Senhor. E agora apresentamos a Ti a nossa necessidade. Te pedimos que pelo Espírito Santo do Senhor, Tu venha reinar na nossa vida, Senhor. Dai-nos a graça do Espírito Santo constante em nossa vida, para que nós possamos também desfrutar das bênçãos celestiais, para que as portas nos sejam abertas, para que a porta do céu nos seja aberta constantemente, que nós possamos orar, que nós possamos clamar ao Senhor em qualquer situação, independente da situação, nós cremos que o Senhor está nos atendendo. Glória seja dada ao teu nome para sempre, Jesus. Oramos em favor daqueles que precisam de um trabalho, oramos em favor dos enfermos, os doentes. O Senhor é o mesmo que ressuscitou Lázaro, o Senhor tem o mesmo poder em tuas mãos, Senhor amado. Glória a Deus. E nós estamos aqui para a glória e para a honra do nome do Senhor. Te pedimos encarecidamente, Senhor, visita os nossos irmãos onde eles estão neste momento e traga para eles a paz do Senhor também nesta hora, Senhor. Dai-nos a graça, Senhor, dai-nos a virtude para nos chegarmos diante do Senhor e oferecer o nosso culto de adoração com toda a gratidão do nosso coração, porque Tu nos conheces, ó Deus, Tu sabe quem são Suas ovelhas. Senhor, nós entregamos a Ti essa oração de coração humilde, Senhor. Somos servos, mas nós precisamos da Tua graça, carecemos da Tua misericórdia, precisamos do Espírito Santo, nós precisamos do sangue de Jesus na nossa mente, nós precisamos da bondade do Senhor em todos os momentos. Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós entregamos tudo a Ti neste momento, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Igreja, nós vamos ouvir um louvor para o irmão Osés, irmão Vanderlei, irmão Vander Moreira. E com esse louvor, igreja, nós estaremos ofertando o Senhor, com dízimo e as ofertas para a obra do Senhor. Que esse dinheiro, igreja, ele seja aplicado exclusivamente para o crescimento e edificação da igreja, para o crescimento da igreja. E que o Senhor abençoe a cada ofertante, a cada dizimista, abençoe aquele irmão ou irmã que também não poderá ofertar no momento, porque só o Senhor sabe das nossas condições. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus repreenda, todas as demissões nas empresas e abra as portas de emprego para todos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmão Vander, irmão Vanderlei, irmão Osés estarão louvando ao Senhor. Amém. Graças a Deus.
Igreja, nesse momento, agora nós vamos efetuar uma oração, e essa oração, nós temos a certeza absoluta que o Senhor estará nos respondendo. Nós vamos orar, igreja, em favor de todos os casais, porque quando Deus, Ele colocou Adão ali no jardim, Ele colocou também uma adjutora, que foi a companheira de Adão. Então nós entendemos que ali foi criada uma família. Então nós sabemos que a família é a ordem da criação. E essa família, ela foi uma família abençoada, porque Deus fez uma promessa para Abraão também, dizendo, né, que todas as famílias da terra seriam abençoadas e seriam benditas. Mas o que nós temos visto, igreja, nós passamos por tantas dificuldades, o ser humano passa por tanta dificuldade, nós passamos por dificuldade de enfermidade, passamos por dificuldade de relacionamento, é trabalho, é desemprego, é problema na área da saúde. Mas muitas coisas que nós temos visto hoje em dia são muitos casais que se casam num dia e imediatamente se separam. Mas por que que isso acontece? É porque o ser humano, via de regra, igreja, ele procura as coisas do jeito dele. Ele procura fazer as coisas da maneira dele, e não é assim. Nós temos um Deus que tudo pode, e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então eu quero dizer com isso, igreja, que a esposa que nós temos não é a esposa dos nossos sonhos. E vou explicar por quê, igreja. Porque Deus tem o melhor para nossas vidas. Muitas vezes o homem faz plano, planeja, faz cálculos, matemática, mas a resposta, igreja, ela vem de Deus. A resposta é de Deus. Então, muitas vezes, os relacionamentos nós procuramos, mas não buscamos quem vai nos abençoar. Então, hoje, eu posso garantir que não tenho a esposa dos meus sonhos, mas tenho a esposa que Deus me deu. Então, o que Deus nos dá é o melhor, igreja. Então, nós vamos orar em favor de todos os casais, aqueles que estão unidos, aqueles que estão separados, porque eu creio que o Senhor tem poder para restaurar esses casamentos, igreja. Então, vamos orar em favor dos casais que estão aí separados, e outros estão à beira da separação, outros estão com processo judicial. Então, vamos orar para que Deus repreenda esses processos judiciais, que Deus faça com que cada casal possa viver diante do Senhor, possa viver em harmonia, em paz, em comunhão, e, acima de tudo, viver debaixo da obediência de Deus. Então, nós vamos orar em favor de todos esses casais, igreja. E nós temos a plena convicção no nosso coração que o Senhor estará respondendo e abençoando esses casais. E eu quero pedir ao irmão Leonardo que faça essa oração. E logo após nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor através do nosso irmão Vanderlei. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez nesta noite para louvar e adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Queridos, foi feito um pedido de oração e nós cremos que o nosso Deus é poderoso para nos conceder a vitória. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos concedeu a oportunidade, Pai, de estarmos aqui nesse santo lugar esta noite para aclamar o Teu santo nome. Meu Deus, não pelos nossos merecimentos, ó Pai, mas em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, é que nós colocamos diante da Sua presença, meu Pai, com as nossas orações, com as nossas súplicas, Senhor. Foi feito um pedido aqui esta noite, meu Deus, em favor das famílias, em favor dos casais. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, abençoa nossas famílias, meu Senhor. Meu Deus, renova os casamentos. Meu Deus, nos dê sabedoria a cada dia, meu Pai, para cumprir a sua vontade, meu Deus, para cumprir o desejo do seu coração.
E o Senhor conhece, meu Deus, as necessidades de cada família, de cada lar aqui nesta noite, meu Deus querido. O Senhor conhece, Senhor, a necessidade de cada um de nós. E são as suas mãos poderosas, meu Senhor, para compreender, ó Pai, para livrar, ó Deus querido, para restaurar, meu Deus querido, para trazer o renovo, o livramento, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, ó Pai, que o Senhor venha sim, meu Deus querido, livrar, que o Senhor venha sim, ó Deus querido, trazer sobre nossos corações, meu Deus, o entendimento devido, ó Pai, o amor devido, meu Deus, a alegria celestial, a comunhão, Senhor, para a glorificação do Teu santo nome, ó Pai. Manifesta seu poder nesta noite, meu Deus. Deus abençoe a vida do irmão Vanderlei, em nome de Jesus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, eu agradeço a Deus essa oportunidade, primeiramente. Também o nosso irmão que está na direção do trabalho tem lembrado da gente. Mas grande é o Senhor na nossa vida. E você que está em casa, receba também a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos nesta noite alegres, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Amém? Eu quero ler convosco uma palavra bastante conhecida. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta palavra. É talvez um dos versículos mais conhecidos da nossa Bíblia, né? Um deles é João 3,16, mas este talvez é o segundo. É bastante conhecido e nós já pregamos, e principalmente pregamos para aquelas pessoas que estão lá fora, né? Que estão sem conhecer a Cristo. Mas Jesus, ele fala para todos. Jesus, quando falava, ele falava para toda aquela multidão. E a multidão era de pessoas que serviam a Deus. Então essa palavra, aleluia, ela é para nós também, não é somente para o amigo, a amiga que ainda não conhece o Senhor Jesus, mas também você que ainda não tem uma experiência com Cristo, é válida, a palavra do Senhor é nova e ela é poderosa para resolver toda e qualquer situação. Pois bem, vamos ler Mateus capítulo 11 e o versículo 28. Apenas este versículo para a nossa meditação nesta noite. São Mateus, primeiro dos evangelhos, capítulo 11, versículo 28. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Podeis assentar. Um convite feito pelo Mestre. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus aqui englobou todos, não apenas o descrente, não apenas o novo convertido, não apenas o membro, não apenas o porteiro, não, todos estão envolvidos neste convite. Pastores, evangelistas, missionários, apóstolos, também. Porque o Senhor nesta noite diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas será que temos alguém cansado nesses dias? Irmãos, o que mais nós vemos neste dia é o cansaço. E este cansaço, ele é espiritual. Porque o cansaço físico, a pessoa deita na cama, descansa, no outro dia está novo. Se o cansaço persiste, vai ao médico, o médico dá uma vitamina e a pessoa se renova.
Mas o cansaço que eu digo nesta noite, e o cansaço que Jesus referia, é o cansaço espiritual. É o peso que está sobre os ombros da humanidade. E antes, nós víamos este cansaço só lá fora. Agora começamos a ver aqui dentro, bem perto de nós. E às vezes nós também somos atingidos por este cansaço espiritual. E que nos leva, primeiramente, o cansaço, primeiramente ele faz com que a pessoa comece a andar devagar. A gente começa a ver uma pessoa, inclusive um conhecido nosso pegou um apelido por causa disso. Ele andava cansado, tropeçando. Alguém virou e falou assim: "Coisa, ele parece um pangaré". Aí pegou. E isso espalhou pela cidade. Quando começou meio destrambelhado, falava pangaré. Mas por quê? Ele parece que cansado. Irmão, e esse cansaço tem atingido o povo de Deus. Isso é grave. É grave. Nós vemos pessoas próximas de nós, mas cansado, quase não consegue mais vir. Irmão, vou à igreja hoje? Irmão, hoje eu não vou. Aparentemente ele tem tudo. Aquele carro que ele pediu, o Senhor deu. Aquele emprego ele conseguiu, aquela faculdade, mas o cansaço está aí, ele não vem. Jesus diz nessa noite: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei", aleluia. Mas o cansaço ele traz uma consequência mais grave. Tem gente que começa a andar devagar, mas tem outros que param. E aí que é mais difícil. Quem trabalha na roça, quem trabalhou na roça, já mexeu com o animal, sabe. Tem um animal que, se ele parar, acabou. Não anda mais não. Nada faz ele andar. Ele está cansado. Às vezes o dono pôs peso demais, deu uma chicotada a mais, ele fica com raiva e para. Assim é o crente também. Irmão, que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Se você está andando devagar, comece a fazer um exercício espiritual nesta noite. Comece a pedir graça ao Senhor Jesus. Comece a caminhar, mesmo devagar, mas na direção do Senhor Jesus. Que Ele diz: "Vinde a mim todos que estáis cansados". Então, mesmo arrastando, mas fala ao Senhor Jesus nesta noite. Que se parar fica mais difícil. Bem mais difícil. Às vezes a pessoa imagina: mas isso, eu vou parar, mas é porque eu preciso de um tempo para mim. Aí é um ledo engano, porque você não sabe a força espiritual do outro lado, a guerra nas regiões celestiais, a guerra que o inimigo está fazendo para que você pare, e aguardando só a sua parada, porque aí ele cerca de todos os lados. Então, se você está andando devagar nesta noite, em nome de Jesus, vá em direção a Jesus. Aleluia. Porque nós andamos, mas muitas vezes estamos sem direção. Estamos andando para todos os lados, menos na direção de Cristo. E Ele diz nesta noite: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei". Porque aqueles que não estão cansados já estão perto do Senhor Jesus. Os discípulos estavam bem pertinho dele, ouvindo. Mas ali na multidão, pessoas cheias de problemas. Nesta noite, o Senhor Jesus quer nos dar vitória. Amém? Aqui o Senhor Jesus fala uma coisa. Ele diz assim: "Vinde a mim, todos que estáis cansados". E ele fala mais uma coisa: "e oprimidos". Então, além do cansaço,
tem alguém que está oprimido. É mais grave ainda. É grave. Porque é muita coisa que nos oprime hoje. São muitas coisas. Muitas coisas. E quando surgiu essa pandemia, né, foi uma opressão. Foi uma coisa para oprimir. Mas já havia outras coisas oprimindo os crentes. Já havia muita coisa oprimindo a igreja. Quando veio a pandemia, foi exatamente a gota d'água que faltava para o adversário fazer parar muitos. Muitos pararam. Já não estava cansado, mas estava oprimido. Estava até bem, mas a opressão é muita. E isso começou a atingir a todos. Tem igreja que o pastor não foi do nosso ministério. Eu creio que do nosso ministério não aconteceu. Mas eu ouvi igrejas que fecharam literalmente as portas. Não temos mais culto. Não. Por quê? A opressão, os meios de comunicação só lançando notícias ruins, só coisa ruim, só notícias más. A morte está aí. Aleluia, glória a Deus. Irmão, o crente, o verdadeiro cristão, ele não teme a morte. A morte para ele é vida. Aleluia. A Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas o Senhor não quer que o ímpio morra, mas Ele quer que o ímpio se converta. Mas a opressão foi tão forte que esse medo da morte começou a atingir a todos, indistintamente, todos começaram a ficar com medo da morte. Agora é o fim. E ainda não é. A Bíblia diz que isso é o princípio de dores. É apenas o princípio. Aí, mas alguém pegou um texto e falou assim, não, mas aqui a Bíblia diz assim, olha, o povo meu, esconda-se um pouquinho até que passe a ira. E se a ira de Deus é só você esconder, fica dentro de casa. Mas não é esta a interpretação. Quando a Bíblia diz, vinde, povo meu, esconde-te até que passe a ira. Quem pode esconder o crente é só Jesus. E quando a ira de Deus realmente se derramar, nessa terra Ele vai nos esconder. Mas é onde? Lá na glória. Aqui não tem lugar de esconder da ira de Deus. A ira do Senhor vai se derramar sobre todos. E vai ser tão grande a ira de Deus, que vai haver um tempo que a morte vai ser tirada. Então a morte não é a pior coisa, não. Os homens vão desejar morrer e não vão conseguir morrer. A morte fugirá deles. Irmãos, que Deus nos ajude a compreender as Escrituras. Aleluias. Na verdade, o texto diz assim, o que diz a Bíblia diz para nós: levantai-vos e andai. E dá um motivo. Por quê? Por causa da corrupção que destrói grandemente. Aqui não é o vosso lugar. Então nada pode parar o crente. Uma das lições que nós podemos tirar dessa pandemia é isto: não podemos parar. E não podemos também achar que daqui para frente é só mar de rosas. Pode vir outra por aí. Pode vir outra situação, talvez até pior do que essa, que nós estamos sujeitos. E Deus não está contente com a situação do ser humano. O comportamento nosso tem deixado a desejar. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, uma das consequências dessa opressão, né, que Jesus fala, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, é o medo. Né? Como eu disse, o medo começou a atingir as pessoas de uma forma tremenda.
E, além do medo, vem a dor. A dor também nos leva a ficar mais parado ainda. E muitos começaram a sentir a dor de ver o outro morrendo, de ver o outro sendo aprisionado por esta enfermidade. Isso causou mais problema ainda. Mas nesta noite, aleluias, Jesus, Ele nos convida. Amém? A palavra do Senhor é nova. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Está lá em Hebreus capítulo 13, o versículo 8. Então, aquilo que Jesus falou lá na Judeia é o mesmo, tem o mesmo efeito hoje. Hoje, a palavra é viva, aleluia. Vinde a mim todos, porque Jesus, aleluia. Alguém pode dizer, mas irmão, eu já estou cansado, eu estou muito cansado, e não é de hoje, você porque não conhece a minha vida, você não sabe o que eu passo, mas Jesus sabe o que você passa. Então, quando ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, Jesus fala com propriedade, porque ele conhece a necessidade. Há um acontecimento que está registrado aqui, Marcos capítulo 6, versículo 30. Você vê que Jesus, ele observa. Marcos capítulo 6, versículo 30 diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito, como que tinham ensinado. E ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Amém? Jesus, ele mandou os discípulos, e os discípulos foram. E voltaram para contar as bênçãos, contar as maravilhas. Porque Jesus, o nome de Jesus é poderoso. Ele é o mesmo. Então, mas Jesus viu que eles precisavam descansar. Ele viu que eles estavam cansados. Ele viu que eles precisavam de um repouso. Mas é Ele, aleluias, que viu. Hoje nós mesmos já olhamos e, não, eu estou cansado. Já trabalhei muito. Não. Começa a fazer conta dos anos de trabalho. Irmão, aleluia, nós somos devedores. Paulo fala, né? Eu sou devedor. E Paulo foi um dos maiores trabalhadores. Nós estamos estudando, né, na escola dominical sobre a vida de Paulo. O trabalho de Paulo é algo tremendo. Mas ele falava que ele era devedor, que estava devendo ainda. Eu e você, às vezes, começamos a achar que já trabalhamos muito, que já fizemos muito, e que ninguém está vendo, ninguém nos reconhece, mas o importante é lá na glória. Amém? O reconhecimento aqui ele passa, aleluias. Às vezes aquela pessoa que eu estou confiando que vai me reconhecer, às vezes a pessoa também é recolhida, ela não está mais. E aí? A pessoa às vezes queria reconhecer o meu trabalho, mas Deus a leva. Vem outro que nunca me viu, não conhece. Mas o importante, aleluias, é que Jesus reconhece, Ele conhece, Ele observa. Jesus estava atento aos detalhes ali, como os discípulos estavam falando, estavam entusiasmados, mas eles precisavam de um momento de repouso. Mas é o Senhor Jesus que sabe isso, Ele que determina, aleluia. Hoje tem um costume, né, de falar, eu determino. Quem determina é Jesus. Nós obedecemos às suas ordens, aleluias, aleluia. Agora nós podemos determinar, sim, de servir a Ele, andar mais perto dEle. Agora determinar o que vai acontecer é só Ele. Lá em Tiago,
a Bíblia diz assim: vós que dizeis, hoje e amanhã faremos isso e aquilo, devias dizer, se o Senhor quiser, nós vamos fazer. E a vontade do Senhor é soberana, está muito além, muito acima das nossas vontades, da nossa visão, por maior que seja a nossa visão espiritual. Deus, Ele está além, Ele vê. Não podemos de maneira alguma achar que é a nossa palavra que vale. Ela vale sim, firmada no Senhor. Se o Senhor aprovar, faremos. Se Ele não aprovar, nós ficaremos no nosso lugar. Aleluia. Irmão, agora, Jesus, Ele conta conosco. Conta. Ele conta com você. Ele conta comigo. Aleluia. E eu quero... Jesus é o nosso maior exemplo. Não existe outro. Ele é tudo. Eu quero deixar aqui só mais um exemplo aqui da vivência de Jesus ao lado dos seus discípulos. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 26. Aleluia. Glória a Deus. Jesus passava por uma situação muito grave. Aqui foi lido a leitura oficial, foi lida a respeito de Lázaro, né? Daquele jantar na casa de Lázaro. E a partir daquele milagre ali, foi já lavrada a sentença de Jesus. Porque os judeus ficaram com um ciúme muito grande, os grandes, porque Jesus ressuscitou Lázaro e muitas pessoas estavam crendo em Jesus. Então os principais determinaram matar não só Jesus, mas até Lázaro seria morto. Mas Mateus 26, então, aleluia, diz assim: Mateus 26, do 35, ou do 36 até 45, narra o momento em que Jesus estava orando, já para o final do tempo, para chegar, para ser preso. Era um momento que Jesus já previa, ele seria preso. Então ele foi ao Getsêmani e ali se reuniu com os discípulos. Mas a Bíblia nos diz que os discípulos estavam carregados de tristeza e Jesus chamou eles para orar. Mas eles estavam tão tristes que eles não conseguiram orar. E Jesus chamou alguns mais próximos, Pedro, né? Tiago e João, para ficar mais perto dele. Mas quando Jesus orou a primeira vez, logo após, achou eles dormindo. Depois voltou novamente, tornou a encontrá-los dormindo. E ele orou a terceira vez. Depois que Jesus orou a terceira vez, diz o versículo 44 e 45, diz assim: e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Irmãos, Jesus sabe a nossa dificuldade, né? Os discípulos não estavam preparados para aquele acontecimento. Não estavam de maneira alguma. Mas eles precisavam passar por isso. Alguém tinha que testemunhar o que Jesus fez. Anos mais tarde, um deles, né, Lucas, que era médico, escreveu, lembrando daquele acontecimento, que o suor de Jesus começou a se transformar em sangue, né? E diz a história, Lucas era médico. Nós temos aqui o Dr. Lucas, né, que é o nosso músico aqui, baterista, e por sinal é médico também. Talvez os pais deram esse nome em homenagem, né?
ao Lucas. Então, Lucas, como era médico, ele lembrou esse detalhe. Mais tarde escreveu. João, também, um dos que foram com Jesus ali, se você ler o Evangelho de João, João narra toda a oração de Jesus, né? O que Jesus falou, muita coisa. E, inclusive, nesta oração, lá no capítulo 17 de João, Jesus ora por nós, né? Pai, eu não oro apenas por estes, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Aleluia. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós entendemos nesse texto, né? Neste acontecimento. Mas os discípulos não oraram, mas eles serviram de testemunha, né? E Jesus resolveu uma situação. Então isso o quê? Mesmo que você chegue no seu limite, né? Não tenha mais condição de resolver a situação. Tá grave, tá. Mas Jesus resolve. Amém? Os discípulos não tiveram condição de orar, mas o Jesus orou por eles, né? E disse para eles: olha, agora vocês dormem, repousam, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. E olha que Jesus passou por uma situação gravíssima, porque Jesus, assim como era 100% Deus, mas 100% homem, quando ele começou a orar, diz o versículo 38, né? 37 de Mateus 26, que ele começou a angustiar-se. Jesus começou a sentir medo, pavor da morte. O ser humano era um ser humano como qualquer um de nós, né? Mas Jesus venceu o medo, venceu a angústia, venceu a morte, porque ele orou. Amém? E nós, se caminharmos em direção ao Senhor Jesus nesta noite, com toda a nossa fraqueza, mesmo como os discípulos naquela noite, tristes, né? Uma tristeza tremenda, mas Jesus, ele é a nossa alegria. Mais tarde, os discípulos se alegraram quando Jesus ressuscitou, né? E os convidou para jantar com ele, e foi uma maravilha. E diz o texto bíblico que Jesus então abriu o entendimento deles para compreenderem as Escrituras. Então significa que naquele momento que os discípulos estavam ali, eles ainda não entendiam as Escrituras, não compreendiam, mas o Senhor abriu a mente deles. E essa é a nossa oração nesta noite, amém? Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Porque, irmão, as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Só. Então não podemos tirar a razão do mundo, não. Eles estarão apavorados, porque não entendem nada desta palavra. Mas que nessa noite o Senhor venha abrir os nossos olhos. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E se tem alguém que ainda não aceitou Cristo, ou aqui na nave, ou em casa, caminhe para o lado de Jesus. Reconheça Jesus como libertador da sua vida. Ele aceita você do jeito que você estiver, cansado, oprimido, desanimado. Ele quer mudar a sua vida. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus por essa bendita e maravilhosa palavra a qual eu tomo posse, igreja. Nós vamos nos colocar de pé, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus e pedir que Deus continue conosco, né? Que Deus venha tirar todo o nosso cansaço, tanto cansaço físico como cansaço espiritual. E muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, nós reconhecemos que nós desanimamos, mas o nosso Deus tem poder para nos reanimar, né? Nos dar vontade de buscar, de dobrar o joelho e de orar, porque a palavra diz, né? Nós devemos orar sem cessar. Então que o Senhor nos abençoe, nos capacite, tenha misericórdia de nós, porque nós reconhecemos aqui, igreja, a nossa pequenez, reconhecemos que somos falhos e limitados, mas o Senhor tem nos abençoado e somos gratos por isso. Eu quero pedir à irmã Vanessa que faça essa oração e logo após nós estaremos dando a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus.
Nessa noite maravilhosa, eu cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus, amém? Que culto maravilhoso, Deus falou conosco nessa noite, não é? Então, oramos ao Senhor para encerrarmos esse culto em nome de Jesus. Deus de poder e glória, nessa noite maravilhosa, estamos diante do Senhor, ó Pai, louvando ao Senhor pelo culto maravilhoso que o Senhor falou conosco essa noite, ó Pai. Obrigada por tuas palavras, ó Deus amado, que ficaram gravadas em nossos corações, ó Pai, que nada venha apagar, ó Pai, aleluia, a tua mensagem, nossos corações, ó Pai. Leva-nos em paz nossa casa, nos guarda, nos cobre com teu sangue, ó Pai. Nos dá a proteção do Senhor, ó Pai. Os irmãos internautas, ó Pai, que estão em suas casas, que recebam a unção do Senhor e a tua bênção, em nome de Jesus, ó Pai. Uma noite abençoada e feliz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Igreja, não esqueça que nós temos aí a nossa consagração sábado, às 8 horas. Temos a nossa Santa Ceia domingo. E amanhã, sexta-feira, irmão Vanderlei, tem ensaio amanhã? Oração. Amém. Amém. A oração das 19 até as 20h30. E sábado, consagração. E não percam a nossa Santa Ceia domingo. O irmão Leonardo lembrou bem aqui, a consagração, ela não é local, ela é regional, igreja, tá? A consagração, ela é regional. Então, nós vamos pedir para que Deus, né, nos dê um trabalho na igreja abençoado e que se cumpra a vontade dele sobre as nossas vidas. O livro de 2 Coríntios, no capítulo 13, diz assim, igreja: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.